Bueno, buenos días. Bom dia a todos e todas, uma vez mais. Eu vou ser muito breve, porque eu acredito que o interessante é que o nosso debate coletivo aconteça. Bom, eu vou estar aqui justamente com vocês, de acordo com os nossos colegas também, conferencista, e vamos fazer somente algumas menções de algumas preocupações que, a partir da minha posição na academia e também comprometida politicamente, eu tenho. Bom, não existe dúvida que a preocupação é fundamental. E eu acredito que nós temos essa preocupação na saúde, e nós sabemos que tem uma disputa entre o setor público e o privado. Eu acredito que a emergência do governo, dos governos atuais, já para poder recuperar esse Estado que efetivamente tem muitos fatores, não somente por ser um Estado vertical, mas também pelas experiências que tem históricas e que é um Estado que, por sua vez, tem que incorporar determinada dimensão na articulação com os territórios e também com as comunidades. No entanto, esse processo necessariamente tem que fazer de acordo com o fortalecimento do Estado, quer dizer, depois de 40 anos de uma profunda debilidade, de profundas perdas dos recursos, das perdas também das instituições, também da perda do que seriam as capacidades de poder criar recursos humanos para a sociedade. Por quê? Porque houve um crescimento muito importante de estruturas que estão em uma mensagem que saiu, diria eu, do nada da educação privada e que, no caso, por exemplo, do México, é muito importante, mas eu diria que, como nós dizíamos ontem, tem uma estrutura pública que tem que ser fundamental. E ainda uma estrutura pública que seja universitária, forte, mas que também foi profundamente invadida pelas ideias neoliberais. Então, hoje, pensando também sobre as decisões que são tomadas sobre saúde, sobre educação, nós temos segmentos muito importantes das camadas médias que estão dentro desse processo de transformação. E isso significa que nós temos dimensões que temos que trabalhá-las. E como nós trabalhamos a partir da educação para podermos fortalecer esses valores do que são falados aqui, de como nós fazemos para poder politizar a formação em termos de poder entregar os elementos cívicos, eu vou chamar assim, que são fundamentais para que possamos entender que as profissões elas não são para servir aos indivíduos, mas sim para servir à sociedade. Isso era o que acontecia antes, como, por exemplo, no caso do Chile, de forma muito importante, de poder formar profissionais na educação pública para um serviço público, como foi o Serviço Nacional da Saúde. Neste caso, nós temos aí algo que está totalmente definido, mas nós temos aí um grande problema, porque temos que formar profissionais que não têm uma identidade pública e que não entendem o problema social. Que, além disso, quando eles chegam à educação superior, o estado em que chega, pelo menos no caso do México, na nossa universidade, é o seguinte: os jovenzinhos, aqueles que começam com os 7 anos, desde os 7 anos estudando, eles não entendem o país que está, eles não compreendem realmente, porque eles são sujeitos das redes sociais. Ou seja, nós temos um mundo com muita artificialidade e que trata de um mercado que passa a cumprir somente o interesse do mercado. Então, nós temos. Com licença?
Obrigada. Bom, nós temos uma grande tarefa para cumprir no campo da educação, e não somente no campo da educação universitária, mas também na educação em todos os seus níveis, em termos de como nós podemos construir sujeitos sociais, mas que esteja no sentido de uma responsabilidade coletiva, de uma construção de articulações para poder, em todos os níveis, produzirem, eu diria, politizar também no sentido verdadeiro. Porque os sujeitos, com a compreensão do seu papel na sociedade, além dos elementos técnicos e pedagógicos e etc., que seriam os níveis habituais. E em termos da formação, na área da saúde também é o mesmo, ou seja, nós temos aí profissionais da saúde que lutam por suas respectivas reivindicações, mas que não obtêm uma dimensão total do dilema, ou seja, dos problemas que são enfrentados na área da saúde. E isso também tem a ver diretamente com uma insistência, ou seja, são profissionais que surgiram durante 4 décadas de formação, de pensamento neoliberal, de um pensamento igualista, um pensamento de mercado, e isso significou uma profunda fragilização ou fragilidade dessa força de trabalho. E, não obstante, as lutas que nós vemos, no meu ponto de vista, são muito importantes, mas não conseguem retomar essa preocupação sobre o destino das políticas de forma geral, das políticas de saúde. Também da orientação, do modelo de atendimento e etc. E ainda eu diria que nós não conseguimos ainda que as organizações elas sejam exatamente aquelas que podem trazer 100% de uma generalização para a geração. Então nós temos aí elementos fundamentais para uma luta. E eu vejo aí o sindicato da nossa própria universidade como ter surgido como sindicatos de lutas, independente disso, hoje em dia, muitas vezes são escravos dessas lutas, desses conflitos de interesses internos e individuais e com perdas de muito sentido absoluto dessas grandes lutas que pertencem a eles. E também eu gostaria de me referir brevemente a alguns temas, que é o tema da operação, ou seja, da operação e da gestão, porque também foram escravizadas no marco de toda essa discussão geral e estão influenciadas já desde tão cedo para um ambiente totalmente, como o caso da OPAS, que inclusive teve uma participação importante de poder trazer uma reinterpretação da saúde em grandes linhas desta modernização neoliberal. E, neste sentido, eu acho que também, no nível de universitários, eu acho que isso, como as instituições também de ciência e tecnologia, que elas regem de alguma forma o desenvolvimento de investigações, etc., no nosso país, também foram muitas vezes escravas de poderem colocar e impor lógicas de poder trazer alguns níveis de habilitação para os níveis privados, para poderem avaliar as lógicas de avaliação do trabalho científico, que muitas vezes perderam a sua capacidade de criação e também o compromisso, porque o que é exigido é que você tenha muitos documentos, muitos papers que estejam indexados, que muitas comunidades, muitas leis, muitos grupos de interesses, muitos interesses majoritários da população. E, além disso, tem uma rapidez de produção, porque, na realidade, significou uma transformação do objetivo da ciência, que é uma mudança muito grande dos paradigmas científicos também. De forma que
Por outro lado, nós temos que trabalhar nessa área de forma muito importante, mas também a gestão da saúde, ou seja, essa gestão, ela está associada a tempo e movimento, ou seja, tem que estar bem estabelecido com esse nível meritocrata, com esse reconhecimento e conhecimento que pesa muito para poder trazer uma rede de relação que não seja complicada das equipes e dos grupos e também dos hospitais, com essas políticas desde lá do nível mais elevado para poder trazer uma premiação àqueles que podem cumprir mais e melhor do que outros, ou seja, são vários elementos, uma série de elementos que nós temos que voltar à gestão do público para outro nível, outro tipo. E finalmente, eu gostaria de me referir a um tema que eu acho que é mais geral da saúde, mas o que eu vejo é que, por exemplo, os projetos nacionais de transformação têm grande resistência. E as resistências, na verdade, são, desde já, os interesses que são muitas vezes afetados seriamente, ou seja, as brechas, as lacunas da direita e os seus respectivos empregados, que muitas vezes foram deixados de lado para que o capital diretamente o governe. Ou seja, caso viesse, ou talvez o administrador, como foi o caso do Fox, no caso do México, que foi o diretor da Coca-Cola, que ele se transformou em presidente da República, ou seja, nós temos aí uma perda de sentido também nessa direita e que atualmente está sendo superada, inclusive pelo próprio nível de ultradireita. Porque perdeu também o sentido, então era substituída por uma outra força que é muito mais temível do que a anterior. Mas dentro dessas lutas contra desses novos governos para poderem conseguir, em caso de participação generalizada e transformações, nós também, eu acho que parece que temos aí um dilema que se vê muito claramente no âmbito da saúde, que são temas muito complicados para as comunidades transformadoras, que tem a ver com a questão do extrativismo, por exemplo. Como pode conceber o tema do extrativismo de forma que seria ou erradicá-lo ou através de um governo que faça dele mesmo os seus bens ou os seus grandes bens nacionais, podendo recuperá-los para uma base, com essa base poder fazer essa distribuição. Então, um tema que para certos setores é inaceitável, ou seja, porque nós temos muitos vieses, e esse é um tema que inclusive nós temos que discutir de forma muito ampla na próxima mesa de discussão em Buenos Aires, porque nós temos que fazer essa articulação, e eu digo isso, me apego a essa ideia, que temos que estabelecer redes de comunicação para poder fortalecer esses laços também, porque eles têm que ser mais aprofundados, porque tem que ter parlamentos que apoiem de fato essas transformações e muitas vezes ao contrário. Então nós às vezes ganhamos o governo, mas nós temos o parlamento que está contra. Então nós temos que muitas vezes fazer com que os projetos sejam aprovados ou não. Por quê? Porque temos uma comunidade social que ainda está resistindo para entender que as transformações elas não são imediatamente os problemas que são diretos, mas que comprometem projetos muito mais amplos. E isso não conseguimos, não trabalhamos ainda, não conseguimos articular esse relacionamento político dentro de grupos muito mais amplos que foram afetados pelos interesses do capital e que ainda nós estamos expressados nessas alianças, portanto, são movimentos sociais muito mais progressistas. Então, nós temos dificuldades de articulação nesses projetos comuns. E ainda nós estamos nessa necessidade de poder construir o próprio projeto para poder articular e não vê-lo dentro de um nível de relações muito mais globais que possam permitir esse acesso de cima, na verdade de baixo para cima também, para esses governos progressistas que possam, de fato, portanto, incorporar esses interesses. E enquanto isso ainda não aconteça, a transformação ela vai se postergando. Então, é muito importante, na minha opinião, que as transformações elas passem
muito mais rápido e que seja de baixo para cima, em um nível absoluto, que sejam fundamentais para que rapidamente elas sejam passadas para uma incorporação de interesses dentro dos projetos nacionais. Bom, muito obrigada.